E galerinha, bora lá, continuando aqui, bora de urbanização, tá? Antes de mais nada, lembre-se muito bem dos três modos lá de urbanização, né? Nos países desenvolvidos, que vão ter uma estrutura melhor, um procedimento de urbanização melhor calculado, com grandes planos de urbanização, enquanto nos países subdesenvolvidos não acontece, né? É muito comum o processo de favelização nos países subdesenvolvidos e nos emergentes não, desculpa, nos países de economia de transição, ou seja, nos que eram socialistas, havia um planejamento, então, uma manutenção maior, né, da população no campo e com o fim do socialismo eles vão começar a ter características muito próximas dos países subdesenvolvidos. Ou seja, aquele processo de urbanização sem planejamento, a favelização, né, moradias precárias e coisas do tipo. Beleza? A gente vai já de cara para os conceitos de urbanização. Né? Bom, urbanização é o aumento da proporção entre pessoas vivendo no campo e na cidade. Ou seja, vai aumentar a cidade, né? E a cidade, peraí, esse aqui não é o primeiro, não? Esse é o primeiro? Então tá. A cidade, um exemplo, por exemplo, é a cidade de Marília. A cidade vai contar tanto com a parte do campo quanto a cidade em si, né? Quanto a malha urbana. A malha urbana é exatamente isso, tá? Vale a pena salientar. Para ser uma cidade, ela precisa de ter estrutura, como prefeitura e câmara. Se não possuir prefeitura e câmara, é um distrito, né? E daí a gente chega até o conceito de malha urbana, que lembre-se muito bem daquela ideia do tecido, né? As linhas são as ruas, né? Os seus cruzamentos acabam formando os quarteirões, né? Então, a grosso modo, a cidade é composta pela malha urbana. E para ser uma cidade, precisa ter a Câmara, né? E precisa ter a Prefeitura. Beleza? Aí a gente chega até a ideia de município. Né? O município é a menor divisão de um estado. Então, no Brasil, a gente tem a divisão pelas macro-regiões, né? 5 lá, só para te lembrar. A região norte, nordeste, a centro-oeste, a sudeste e a sul. Dentro dessa divisão, a gente tem divisões também menores, né? As micro-regiões dentro das macro-regiões, que você acaba dividindo. Um dos exemplos básicos para você se lembrar disso é tipo o DDD, né? O nosso é 14, o de Araçatuba é 18, o São José do Rio Preto é 17. Isso aí seria uma divisão de micro-regiões dentro de um estado, né? Então a gente tem a divisão do estado e o estado é dividido em municípios, né? A gente tem essas micro-regiões, que você pode adotar diferentes critérios, mas a menor divisão de um estado é um município, beleza? Contando, portanto, com a parte do campo e a parte da cidade, beleza? Daí a gente chega no conceito de conurbação. A conurbação, não se esqueça, é a junção da área urbana, ou seja, da malha urbana de duas ou mais cidades. Então, para que isso ocorra, você precisa ter as ruas das cidades se unindo assim exatamente, beleza? Um exemplo, ó, Maringá, né? Maringá, Paysandu e Sarandi são conurbadas, beleza? Daí a gente tem as cidades gêmeas. Cidades gêmeas são cidades que surgiram a partir do mesmo processo, só que elas pertencem a diferentes países. Então, aqui no Brasil, a gente tem casos terrestres, ou seja, não tem rio, não tem nada no meio, né? A gente tem casos fluviais sem pontes, que é a bolinha azul aí do mapa, e o fluvial com ponte, que é a bolinha rosa, né? Então, por exemplo, aqui, ó, Ponta Porã não tem nada, é uma avenida. Você cruza a avenida, você está no Paraguai. Beleza? Então, são cidades que surgiram do mesmo processo, nasceram juntas, mas estão em países diferentes. Tranquilo? E qual que é o próximo? Exúrbio.
né? O exúrbio, ele é exatamente um condomínio de alto padrão, na sua imensa maioria, que não está dentro da cidade, mas ele tem todas as características de uma cidade, certo? Metrópole. A metrópole, vale a pena salientar que o tamanho não vai ser a principal característica da metrópole, mas sim a complexidade das suas relações, da sua prestação de serviço. Então, a maioria dos serviços complexos você vai ter presentes só nas metrópoles, porque as cidades menores não vão ter capacidade, não vão conseguir manter determinadas prestações de serviços, né? Por exemplo, a cidade de São Paulo possui um dos maiores tráfegos aéreos do mundo de helicóptero, né? Imagina você então criar um táxi aéreo de helicóptero para Marília. Não vai rolar, não vai virar, né? Mas em uma metrópole você consegue. Consequentemente, devido a esse grande número aí de ofertas de serviços, de empresas, indústrias, a cidade acaba crescendo, porque esses serviços vão gerar mais empregos, mais pessoas vão procurar essas oportunidades, a cidade acaba crescendo, tá? Mas a metrópole ela é caracterizada exatamente pela sua prestação de serviços. Área metropolitana. Uma cidade ela pode crescer tanto, então, gerar uma conurbação ali tão grande que você tem várias cidades participando dessa área metropolitana, né? Vou voltar aqui à imagem. Então, isso aí tudo não é apenas uma cidade, né? Você tem várias cidades que se conurbaram. Mas acontece que para você manter aí a oferta de produtos e serviços e tudo mais, você precisa então de uma organização mais complexa para dar conta disso. E essa é a área metropolitana ou região metropolitana, né? A região metropolitana sempre vai ter o nome da principal cidade. Por exemplo, região metropolitana de Curitiba, região metropolitana de Campinas, região metropolitana de São Paulo e assim por diante. Beleza? Aqui a segunda parte dos conceitos, né? Megalópole. Megalópole vai ser a conurbação contínua de cidades até que você consiga abarcar duas metrópoles, né? Então, a grosso modo, para você guardar, né, a megalópole seria a conurbação de metrópoles, mas ela é uma conurbação constante, tá? Então, de Boston até Washington, aí nessa imagem, você tem conurbação constante que pega todas essas cidades, né? Aqui, ó, a gente tem dos Estados Unidos as principais, né? A número 1 é a mais importante do mundo, né? Que é a Boss-Wash, de Boston até Washington. Depois a 2 é a Shipits, né? De Chicago até Pittsburgh. E daí a gente tem a 3, Sansan, que é de São Francisco até San Diego, né? Pegando ali a região do Vale do Silício. No Japão também a gente tem uma muito importante, né? Que vai ser a Shin-Osaka Tóquio, que toda essa região aí é conurbada, beleza? Continuamente. Aqui no Brasil, a gente tem uma que está em processo de formação, que é a nossa, que nem nome a gente ainda usa dá, que é de Campinas, aqui, ó, passa por São Paulo, pega aqui todo o Vale do Ribeira, do Paraíba, Vale do Ribeira. Vale do Ribeira é aqui, ó. Vale do Paraíba, aqui, né? Vai até o Rio de Janeiro. Beleza? A nossa, então, está em processo de formação. Tranquilo? E depois é mega cidade. A mega cidade é uma cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes, tá? Então, esse conceito surgiu principalmente para diferenciar algumas questões. A megalópole, ela é extremamente complexa, né? Só acontece, então, em regiões com alto desenvolvimento industrial e coisa do tipo. A megacidade, não. A megacidade basta que você tenha 10 milhões de habitantes. As megacidades vão compor as megalópolis? Olha, em grande maioria, sim, né? Mas não necessariamente. E é isso que é interessante. Quando você só pega o número de pessoas, 10 milhões de habitantes, você acaba conseguindo analisar o crescimento das cidades também em países pobres. E foi por isso que esse conceito surgiu. Principalmente porque era característica
de países desenvolvidos no início do século XX possuir cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Agora, hoje, onde as cidades com mais de 10 milhões de habitantes mais aparecem e que mais você vai ter aparecendo é, por exemplo, na África. Então, isso quer dizer que são cidades que não são extremamente complexas economicamente, com relações aí para o mundo todo, mas são, sim, na verdade, imensos aglomerados urbanos. Tá bom? Depois, rede urbana. A rede urbana é a composição, né, da hierarquia das cidades, ou seja, qual cidade está acima nessa rede urbana, beleza? Então, é uma relação de mando. Você pode ter aí aqueles conceitos de cidade alfa, beta, zeta e assim por diante, né? Aí, esse que eu coloquei, ó, tem a grande metrópole nacional, capital regional A, capital regional B, né? A cidade que comanda a malha urbana do Brasil é São Paulo, né? Então, essa rede urbana aqui estabelecida para o estado de São Paulo demonstra exatamente isso, né? São Paulo é a grande metrópole nacional e as outras cidades estão abaixo. Você bem pode ver, temos aqui, ó, apenas uma capital regional A, que é a cidade de Campinas. Depois a gente tem, ó, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, né? Como capital regional B. A cidade de Marília está dentro do conceito de capital regional C. Então, ó, Prudente, Marília, Bauru, Araçatuba, né? Estão aí todas classificadas dentro dessa característica, né? E a gente tem cidades menores também, ó, centro subregional e assim por diante, beleza? A gente costuma dizer que a rede urbana de um país como o Brasil é uma rede incompleta. O que seria uma rede urbana completa? A rede urbana completa seria dos países desenvolvidos. Você tem cidades muito grandes, muito complexas, próximas até umas das outras, né? Entre elas você tem cidades de menor importância. Aqui no Brasil, por exemplo, você bem pode ver, tem a cidade de São Paulo e não tem nenhuma outra para comparar com a cidade de São Paulo. Por isso ela é incompleta, tá bom? Então uma malha urbana completa, uma rede urbana completa, ela teria uma melhor divisão, melhor espaçamento de cidades muito importantes como São Paulo. Já pensou se o Brasil tivesse umas 3 cidades como é a cidade de São Paulo? Certeza que o Brasil seria um país desenvolvido, né? E a gente tem aqui a macrocefalia urbana. Eu coloquei esse mapinha aqui exatamente do Brasil para demonstrar uma coisa. O Brasil ele já teve características muito fortes aí de país subdesenvolvido, mas o Brasil passou por um desenvolvimento industrial, né? E digamos assim que a gente evoluiu, a gente passou essa fase. Então a gente é desenvolvido? Não, também não. A gente está no meio do caminho, né? A gente está travado aí. Somos emergentes. E uma cidade que passa por macrocefalia urbana é uma coisa muito típica de país subdesenvolvido. Então, se isso é verdade, quer dizer que a gente deveria ter uma cidade que sofreu macrocefalia, mas parou, né? E esse exemplo é o da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo hoje, lógico, proporcionalmente, é uma das cidades que menos cresce no Brasil, né? Isso entre as grandes e tudo mais, você tem um crescimento muito maior em outras cidades, né? Nesse mapinha aqui, ó, o que é mais claro é o crescimento mais antigo. Então, olha só, o Rio de Janeiro só cresceu antigamente, né? E o que é escuro, o preto principalmente, é o crescimento atual. Você pode ver que a cidade de São Paulo tem só a linha aqui em volta, né? Cidades como Brasília, Manaus, São Luís, ó, Fortaleza, possuem um crescimento maior quando comparado à cidade de São Paulo, né? Então, a macrocefalia urbana, para simplificar, é o crescimento de apenas uma cidade, de apenas um centro urbano. Então, ela vai concentrar todas as estruturas, empresas, indústrias, viadutos, rodovias, né? A internet mais rápida e também a população, né? A gente tinha esse processo ocorrendo assim claramente em São Paulo, mas ele deu uma freada, né? São Paulo continua sendo, sim, o centro econômico do Brasil,
mas já foi muito mais, digamos assim, incomparável, né? Porque São Paulo hoje desacelerou seu crescimento, até porque nem dá mais para crescer em São Paulo, né? Não, gente, não dá, só se construir um outro andar em cima da cidade, né? E aqui a gente chega no conceito de, deixa eu até esqueci, cidade global. As cidades globais, tá? Principalmente, gente, busque algumas outras informações e tudo mais, estude bem cidade global. Por quê? Porque a pandemia, ela principalmente se desenvolveu nas cidades globais, né? Os grandes centros urbanos globalizados, eles tiveram ali maior, digamos assim, ó, foi a porta de entrada para a pandemia nos países. Então, essas cidades, que são cidades globais, elas possuem verdadeiramente uma conexão global. E foi muito interessante o processo, né, de aumento, de crescimento dos casos na pandemia, porque as cidades globais foram certamente os pontos de entrada, né? Então, o que vem a ser uma cidade global? Uma cidade global é uma cidade que está conectada com a globalização, ela está inserida na globalização. São as cidades que criam as modas, as tendências da globalização, possuem grandes empresas transnacionais, né? Tanto sedes quanto filiais, né? Vou explicar isso melhor. Por exemplo, não pense que em Paris só tem, por exemplo, os caras só andam de Citroën, de Renault, né? Não, existem também as outras empresas lá e possuem grandes empresas ainda, né? Assim como no Brasil, é que a gente não tem uma grande marca automotiva aí para a gente usar de exemplo, mas todas elas estão numa disputa aqui mercadológica, tá bom? Outra coisa que é bastante marcante, essas cidades elas sempre vão possuir grandes centros de produção de tecnologia, né? Universidades, né? Essas universidades, então, serão responsáveis aí pela manutenção dessas cidades dentro da globalização. Porque se você perde a produção de tecnologia, inovação e tudo mais, a sua cidade perde importância, tá bom? Então, as cidades globais são os centros de produção, de criação da globalização. Tudo isso muito bem evidenciado pela pandemia. Beleza? Metrópole onipresente. A metrópole onipresente seria a cidade que está em todos os lugares. No nosso caso, é a cidade de São Paulo. Então, você bem pode ver que a cidade de São Paulo, já vou até aproveitar para usar ali o polarização, ela polariza todas as relações. O que é polarizar? Concentrar, atrair, né? Então, a cidade de São Paulo polariza essas relações, tanto é que você pode ver que colocaram os fluxos da cidade de São Paulo embaixo dos fluxos de outras cidades. Isso aí você pode pensar que seja, sei lá, ligações telefônicas, né? Essas ligações telefônicas, elas passam, elas possuem relação com a cidade de São Paulo. E por mais que a pessoa esteja distante de São Paulo, ela possui uma relação com São Paulo, sim, né? Às vezes, se ela for assistir televisão, um jornal que ela assiste vai falar sobre São Paulo, às vezes é gravado em São Paulo e assim por diante, né? Os grandes escritórios, né, centrais dos bancos do Brasil estão em São Paulo, né? Não precisa de ter dúvida. Então, por isso que a cidade de São Paulo é a chamada metrópole onipresente. Você pode ver que as outras cidades até possuem fluxos aí, mas nenhum, nem de longe comparado com a cidade de São Paulo. Beleza? Continuemos, né? Vou tomar um golinho d'água. Agora a gente vai começar a falar dos problemas urbanos. A favelização aí, ó, é o primeiro problema social urbano, né? O que vem a ser a favelização? A favelização ela é decorrente exatamente da falta de cuidado do governo, né? A gente pode colocar dois motivos. Primeiro, que os governos não quiseram mesmo cuidar dessa população, e o segundo é o crescimento muito rápido. Mas, na verdade, quando a gente observa os países desenvolvidos, né, lembra da imagenzinha do Todo Mundo Odeia o Chris? Aquilo lá onde o Chris mora é uma favela.
Aí você fala, não, imagina, aquilo não é uma favela, é tudo asfaltadinho, prédio e tudo mais, tudo certinho. Não, aquilo é uma favela em um país desenvolvido. Por quê? No país desenvolvido, eles desenvolvem estruturas para cuidar da sua população. Já aqui no Brasil, o que, que aconteceu? O crescimento, por exemplo, devido à entrada dos retirantes nordestinos na cidade de São Paulo, não foi acompanhado pela construção, pela criação de estruturas. Então essa população saiu lá do Nordeste, né, veio carregando tudo que tinha aí na cabeça, e chegou à cidade de São Paulo e não tinha nada preparado ali para receber essa população. Então você tem poucos empregos sendo gerados, o trabalhador ele vai ser pobre com certeza, porque o trabalho vai gerar um salário muito pequeno, né? Lembrei do professor Raimundo agora. Você não tem ali um planejamento urbano e as favelas serão regiões, então, das cidades, né, periféricas que não vão ter esgoto, transporte público, energia, escola, posto de saúde, calçadas, ruas, as estruturas vão faltar, né? Vão faltar exatamente porque os cuidados não foram tomados. Agora, quer resolver o problema da favela? É só você pegar, retirar a população dali e fazer igual no país desenvolvido, entendeu? Uh, Me parece que para os políticos é muito interessante ter a favela. Porque se um cara vai lá e constrói condomínios e tudo mais para colocar essa população, um grave problema vai ter acabado. E é sempre bom você ter gente precisando muito, né, de algumas coisas, porque daí você vai lá e faz um pouquinho, a pessoa acha que você fez um milagre, né? A mobilidade urbana, na verdade, a mobilidade urbana, é melhor dizer, falta de mobilidade urbana. Então, ó, essa falta de planejamento e apoio à população das favelas acaba trazendo problemas maiores, porque a gente tem a reestruturação de alguns bairros. Bairros que eram pobres há coisa de 50 anos atrás podem ser de classe média hoje. Então, o que, que acontece? A população desses bairros ela vai sendo trocada. Quem tem mais dinheiro chega e vai comprando aquelas casas de quem era pobre, vai reformando tudo mais, você transforma um bairro inteiro. Mas o problema da construção das ruas e tudo mais vai permanecer. Então, por isso, você acaba tendo problemas de trânsito, de tráfego, tráfego na cidade muito intensos devido a essa falta de planejamento. Então, no Brasil, o que, que se nota? Nota-se que você não tem um apoio, ou no mínimo um pensamento para a mobilidade urbana, né? Imagina, como que essa menininha aí, ó, tá morando no alto do morro, como que ela vai pegar um ônibus, alguma coisa para ir estudar, para ir para a escola, né? Extremamente difícil. As calçadas, os viadutos e tudo mais, né? Muita parte, grande parte desses viadutos aí, o cara vai lá, constrói tudo mais, mas meteu a mão em boa parte do dinheiro, daí cai tudo, né? Enfim, a situação no Brasil é muito complicada, principalmente quando a gente pensa na fiscalização das obras, né? Essa imagem aí, ó, o metrô lotado, abarrotado, não dá para construir mais? Então, deveria dar, né? Deveria dar. Isso aí é uma estrutura que foi construída e tudo mais, mas é insuficiente, né? Aí a gente tem os congestionamentos. Por que, que acontece um mega congestionamento desse? Porque dentro da cidade não dá para você circular bem, né? Porque as ruas não são bem feitas, bem espaçadas e coisas do tipo. Então, o que, que acontece? Congestionamento, né? Que é um problema, infelizmente, antigo nas grandes cidades do Brasil. Assim como é a enchente urbana, né? Mas a enchente urbana a gente vai ver daqui a pouquinho. A segregação socioespacial. A segregação socioespacial é a divisão de pessoas no espaço. Por quê? Você cria padrões de crescimento para a cidade. Então, tem bairros de classe alta, de classe média e de classe baixa, que são as favelas. Essa divisão, então, de pessoas na cidade, ela acaba sendo fortalecida por alguns fatores, tais como a cobrança de IPTU, né? Nas regiões centrais ela é bem maior, bem mais cara, quem é pobre não vai conseguir pagar. Os loteamentos realizados por imobiliárias, e daí quando você não tem esses loteamentos, quer dizer que é uma área pobre, então daí vai lá a CDHU
vai construir, né, as casinhas lá, né, as moradias para a população mais pobre. Você bem pode ver que a maioria desses conjuntos habitacionais aí para pessoas de baixa renda sempre vão ser longe do centro, criando ainda outros problemas, né? E daí a gente nota uma clara divisão no nosso país entre regiões faveladas e regiões ricas, né? Você vai ter, então, problemas aí sendo gerados para quem mora nos bairros mais pobres, né? Porque vai ser muito mais longe, vai ser caro. Na maioria dos casos, as pessoas têm que pegar uma, duas, três tipos de locomoção, né, para chegar aí até o seu trabalho e tudo mais, vão perder um tempo imenso para conseguir fazer isso, né? E até a própria população acaba sofrendo com essa grande diferença aí de renda, né? Enquanto você tem pessoas pobres lá que não conseguem pagar mais de R$ 50 por mês de uma casa, né? No caso da CDHU, você tem pessoas que pagam mais de 500, R$ 800 só de condomínio, né? Nos prédios aí meu, 800 conto não é nem prédio de quem é muito rico, não. Eu juro para vocês que eu fico de queixo caído, o tanto que os caras cobram. Né? Eu tava vendo um apartamento para alugar e mais, 500 e tantos conto de condomínio, mas o que tem? Não tem nada. Tem nada. Nada. É de graça. É só para comprar mesmo. Então, quem vive nas regiões de maior poder aquisitivo acaba sofrendo a segregação socioespacial, não por estar longe do centro ou coisa do tipo, mas sim porque precisa, digamos assim, se proteger, né? Não quer dizer que todo pobre seja ladrão, mas os ladrões eles sempre vão atrás de quem tem mais dinheiro. Então, por isso a gente tem aí grandes estruturas sendo construídas para proteger essa população, né? Assim como a gente tem centros de consumo que são voltados para determinadas classes sociais, né? O shopping center é um grande exemplo de tudo isso, né? Porque filho de rico pode ir no shopping center de boa, filho de pobre vai fazer o quê? Né? E, inclusive, em alguns lugares eles fazem questão de tentar expulsar, né? E o pobre ele só vai ser bem-vindo nessas regiões aí que são regiões industriais. Nos bairros industriais, pobre pode morar lá perto. Por quê? Porque é mais barato para você contratar, né? Então, não, pobre pode vir para cá, fica aqui de boa, beleza? E daí, mais um, agora são os problemas ambientais urbanos, né? A ilha de calor. Ilha de calor, gente, só se lembrar que a gente tem um aumento da temperatura nas regiões centrais e vai dar origem a esse gráfico aí. Por que, que as regiões centrais serão mais quentes? Elas serão mais quentes porque os materiais que compõem a região central das cidades terão menor albedo. Lembrando que o albedo é a característica que alguma estrutura ou superfície tem de ser branca. Só que, na verdade, esse ser branca quer dizer que ela reflete o calor de modo mais eficiente. Então, as estruturas que compõem o centro da cidade são muito pouco eficientes em refletir o calor. Elas absorvem mais. Estruturas como asfalto, calçada, parede, telhado, né, os próprios prédios, todos eles acabam então absorvendo muito mais calor. Então, olha só, o asfalto no centro, né? Olha só, não tem árvore nenhuma. Outra questão é, os prédios acabam bloqueando os ventos, né? Então, esse bloqueio vai dificultar os ventos reduzirem a temperatura das regiões centrais. E, além disso, nas regiões centrais a gente vai ter a maior presença de automóveis que vão emitir muito dióxido de carbono. O dióxido de carbono é um dos gases de efeito estufa. Então, vai ter bastante dióxido de carbono reagindo com a energia solar, aumentando a temperatura da região central. Os prédios bloqueiam a passagem dos ventos, o que acaba piorando essas condições. Beleza? Bora para o próximo. Inversão térmica. A inversão térmica, gente, vocês precisam sempre ter em mente o seguinte: nas cidades que estão no fundo dos vales, ela é muito pior mesmo, porque na natureza ocorre inversão térmica no fundo do vale. Para falar em inversão térmica, quer dizer que tem uma ordem,
né? Essa ordem é a seguinte, ó. Na troposfera, que é onde a gente vive, né? A atmosfera, lembra lá? Troposfera é a primeira parte, né? Então, sempre mais embaixo da troposfera, a gente vai ter a maior temperatura. Quanto mais eu subo, mais essa temperatura cai. Toda região que você tem uma área que recebe calor e se aquece, e outra área que não tem nada disso acontecendo ali próximo, você vai ter um fluxo convectivo, né? Então, no caso da cidade, ocorre uma corrente convectiva que vai tentar equilibrar a temperatura da cidade com a atmosfera logo acima dela. Então, ela vai fazer isso através do ar. Então, o ar que está próximo da cidade é mais quente. Quanto mais eu subo, mais frio ele será. Beleza. Quando você tem isso ocorrendo na natureza, né, ocorrendo a inversão térmica na natureza, é sempre a região de um fundo de vale, que é onde passa um rio, né, tá lá o fundo do vale, o sol nasce e quando ele está bem baixo, ele não consegue aquecer o fundo do vale. Por isso, o fundo do vale vai ficar com a sua atmosfera ali, com o ar ali próximo a ele, mais frio, né? Então, quando você passa em um fundo de vale, uma manhãzinha de um dia frio no outono, no inverno, você vai ver a formação de um nevoeiro. Nevoeiro sempre se forma por conta disso, por conta da diferença de temperatura, né? Então, a gente vai ter em uma cidade ocorrendo o seguinte, ó, pode ver que o sol está bem baixo aqui e o sol não está conseguindo aquecer a cidade. Então, o ar aqui em contato com a cidade vai ser mais frio. E acontece que o fluxo convectivo ele só acontece da região quente para a região fria, né? Então, o ar quente ele é menos denso, ele sobe. Quando ele sobe, ele perde temperatura e ele desce. Então, aqui, ó, em um dia normal, essa corrente convectiva está acontecendo normalzinho. Então, ó, o ar está subindo e acaba levando embora, junto com ele, a poluição. Em um dia com inversão térmica, a corrente convectiva não consegue fazer isso. Detalhezinho para você. Acabou a corrente convectiva aqui? Não, ela continua ocorrendo aqui, ó. Só que ela continua ocorrendo aqui em cima. A parte logo acima da cidade não tem isso. Então a cidade vai ficar, ó, lotada de poluição, coberta de poluição, né? Quais são os problemas que isso vai gerar? Todo mundo tem problema respiratório, rinite e tudo mais, vai ficar muito, muito, muito pior, né? As cidades com maior nível de poluição vão ter a piora mais drástica dessas condições, beleza? E como que isso aí desaparece? Bom, com o passar do dia, o Sol vai atingir uma posição mais acima no céu, né? E a gente vai ter, então, ele conseguindo aquecer a cidade de modo normal. Aí você quebra essa inversão térmica. Entendeu? Chuva ácida. A chuva ácida, gente, vocês já veem em química e tudo mais. Então, basicamente, a chuva ácida é a emissão de alguns elementos que, quando entram em contato com a atmosfera, com a umidade da atmosfera, se tornam ácidos. E aí, essa chuva faz com que esses elementos aí reajam, por exemplo, com estátuas, com o solo, com tudo que fica exposto e ocorra uma corrosão. Então, o que você precisa ter em mente é que a chuva não é chuva de ácido, tá? É o ácido muito bem diluído. Então, essa estátua aí, não é que o cara colocou ela semana passada, deu uma chuva essa semana, corroeu a cara da estátua. Não, isso aí são vários anos de chuvas ácidas, né? Sobre chuva ácida e atualidades, lembre-se muito bem que aqui no Brasil não tem problema. O Brasil é grande pra caramba. Agora imagine na Europa. Imagine os países que são vizinhos da Alemanha. Você tem lá uma grande emissão de elementos que formam a chuva ácida, só que essa chuva ácida cai no país vizinho, né? Então já existe um grande estudo aí para cobrar imposto sobre os países que mais produzem industrialmente, porque eles são os que mais geram chuvas ácidas. Então, na Europa, tem-se uma ideia de se cobrar sobre essa poluição, beleza? Então, aí a decomposição das estátuas, né? Algumas espécies que são mais sensíveis à alteração no pH vão acabar sendo dizimadas, né? As regiões de lagos, os lagos, né? Lagoa e tudo mais, que a água não circula, que a água fica lá parada,
podem ter alteração do pH da sua água e assim por diante. Beleza? Solos da cidade de São Paulo, por exemplo, tem um solo mais ácido do que deveria ter. Beleza? Mais um problema ambiental urbano é a enchente urbana, né? A enchente ela vai ser gerada exatamente pela ineficiência do sistema de drenagem, tá? Temos também um problema de planejamento da cidade, né? A cidade poderia ter sido melhor planejada, ter tirado essa população, por exemplo, de uma região que pode ocorrer enchente, né? Mas o grande problema, o grande vilão é que, mesmo com as estruturas de drenagem ali funcionando, você tem lixo sendo jogado em locais incorretos, você acaba tendo os bueiros sendo entupidos, né? E aí não tem jeito. Algumas obras também bastante burras aí, foram feitas no passado, né? Como você canalizar rios, né? Tirando ali o solo, a possibilidade do solo absorver mais essa água. Bem que nesses casos aí, ó, que nem tipo São Paulo e tudo mais, é até bom você não deixar a água entrar em contato com o solo, né? Destrói o solo de tanta poluição que eles jogam. E, para a gente fechar, o tema é lixo urbano, né? O lixão e o aterro sanitário. O lixão é o incorreto, e é o que mais tem no Brasil. O aterro sanitário é o correto, beleza? Mas ninguém faz o aterro sanitário porque a população não vê o aterro sanitário. Então, prefeitos e tudo mais, eles estão sempre ligados em como fazer uma propaganda das obras que ele fez. Se a população vê a obra que ele fez, é mais interessante para o prefeito. Então, na maioria dos casos, eles acabam optando por não fazer um aterro sanitário, né? Então, digamos assim, que a gente precisa começar a notar as coisas que principalmente valem a pena. Então, o lixão é isso aí, ó. É você chegar e jogar o lixo. Ó. O solo não tem preparo nenhum, né? Você tem a formação de chorume aí, em contato direto com o solo, que vai poluir o solo, o subsolo, pode até chegar ao lençol freático, né? Fogo também aparece bastante nessas regiões. Animais que são vetores de doenças, né? Aí dá para ver o urubu. Mas pensa, ó, tem insetos, ratos, até formiga, nesse caso, que podem então levar doenças para outras regiões. E em contrapartida, a gente. Esse é o esqueminha aí, ó, simplificando, tá? Então você tem os animais vetores, você tem poluição da atmosfera, você tem poluição do solo, do lençol freático e assim por diante. Então o lixão ele é um problema imenso. Já quando a gente pensa no aterro sanitário, olha só, você tem o preparo do solo. Então eles colocam a manta de PVC, né, para que o chorume não entre no solo. Você tem também aí a construção, né, de tubos para coletar o metano e o chorume que vai ser produzido aí pelo lixo. E você tem o tratamento do chorume, por exemplo, né? Você pega lá a água extremamente poluída, ó, e acaba limpando ela, né? Em alguns casos, ela pode ser considerada potável, beleza? Para a coleta dos gases, você constrói tubulações, né? E acaba então conseguindo retirar o metano daí do lixo. Todas as regiões que foram lixão antigamente, elas não podem passar por construção atualmente. Por quê? Porque continua liberando metano e como não tem um controle sobre isso, você não pode construir porque pode até explodir, tá? O aterro sanitário recebe esse nome porque o lixo não fica exposto, ele é aterrado todos os dias, né? Então isso acaba reduzindo o mau cheiro e assim por diante. Então, ó, esses degraus aí podem ser de meses, de anos e tudo mais, mas eles vão sendo aterrados constantemente, né? E a ideia final é que um lixão ele possa ter um outro uso, como por exemplo um parque, né? Não dá para você construir por um prédio aí em cima. Por quê? Porque tem lixo embaixo. Então, uma região que foi usada como aterro sanitário, ela não vai ter o perigo de uma região que foi utilizada para lixão. Mas mesmo assim, não dá para ter um uso residencial, industrial, por exemplo. Beleza? Acho que esse é o último. Aqui, ó, a imagenzinha, né, do aterro controlado. Beleza? Esse aterro, então, ele era um lixão, você cobre ele, tenta conter aí a poluição,
né, e cria uma nova célula como aterro sanitário. E essa aqui é a imagenzinha do aterro sanitário, beleza? Então, o aterro sanitário é o modo perfeito de descarte de lixo. Tranquilo? Eu iria continuar, gente, mas eu vou deixar quieto, ó, já 40 minutos, né? Senão não adianta cansar tanto assim, beleza? Então, ó, leia aí, força, vamos com tudo, fechando aí esse ótimo trabalho desse ano que a gente arrebentou, né? Então, ó, beijão para vocês, bons estudos, até mais, tchau, tchau.